O mesmo também acontece com os homens. Existe a súcubus, que é, no caso, um espírito feminino, que é vinculado ao homem exatamente para que possa absorver dele as energias sexuais. Então, nós ainda temos aí, olha só essa questão, que além de nós trocarmos, digamos assim, com energias, com, digamos, no caso da promiscuidade, com vários parceiros, certo? E você ainda pode estar sendo caneco, literalmente, você ainda pode estar sendo caneco, copo de espíritos que desejam a sua energia sexual. Então, por isso que é um processo bem sério pra gente analisar, pra gente observar. Então, o sexo em si é maravilhoso quando a gente compartilha com uma pessoa legal. E eu falo assim também, gente, mas assim, eu sei que muitas vezes você consegue parceiro sexual sem você estar em um relacionamento e tal, às vezes nos ficas e tudo. Tudo bem, mas a questão é porque muitas vezes você tá tranquilo com a sua energia, mas você não sabe o outro, quantas pessoas aquele outro passou, quais os tipos de energia que ele trocou e tudo. Então, muitas vezes é preciso a gente ter cuidado. Muitas vezes os desejos sexuais, às vezes eles atropelam o bom senso, ok? Então, por isso que essa questão da promiscuidade é muito complicada. E em relação a casais, aí é que é mais complicado ainda. Por quê? Porque o casal, a partir do momento que ele, forma, que ele fecha ali um com o outro, certo? Independente de ser casal hétero ou casal homo, quando você ali fecha com um parceiro, certo? Que você tem, digamos, um relacionamento, ou então você tem você fica só com aquela pessoa, forma ali naquele casal um campo áurico que é pertencente aos dois, que pertence aos dois, em que os dois se nutrem da energia um do outro. Quando um desses parceiros é infiel, ele busca energia fora de outras pessoas e ele traz para o campo energético que é do casal. Então vira uma salada mista de energias e que essas energias atrapalham, sim, o relacionamento daquele casal. Não só porque como nós somos dotados de intuição, quando o nosso parceiro ele começa a trazer energia de fora, energias intrusas de outras pessoas com as quais ele trocou energia sexual, e ele traz aqui para o campo energético do casal, é logicamente que o outro parceiro ele sabe, ele sente, porque existe um impacto diferente. E aí por isso que é impressionante que, assim, como muitas vezes, assim, batata que logo se descobre um caso de traição, entendeu? Exatamente porque o outro, por mais que ele se mantenha fiel no relacionamento, mas ele sente o impacto de uma energia intrusa no campo áurico daquele casal. E aí é que mora exatamente o perigo, porque a gente não sabe qual é o tipo de energia intrusa que está dentro do nosso campo áurico. E como eu disse, energia essa que reverbera em nosso campo energético por até 6 meses. Ah, Neuza, mas meu parceiro não descobriu, sei lá, minha pulada de cerca. Tudo bem, mas, tudo bem entre aspas, né? Que não tem nada de bem. Mas o fator energético tá ali. O fator energético mostra, o fator energético ele entrega. E aí, para pessoas que principalmente são dotadas de certa sensibilidade, elas percebem logo uma desarmonia no campo áurico do casal. E aí que dá-se os problemas, exatamente por isso. E além desse problema energético que eu citei, eu reforço, ainda existem alguns espíritos obsessores que se alimentam das nossas energias, certo? São parceiros nossos de vidas passadas ou não. Muitas vezes são espíritos que ainda são apegados à energia sexual e eles se afinizam com a nossa energia e eles colam na gente. E ali eles vão, muitas vezes, para vocês terem noção do quanto é um processo bastante intrincado, bastante peculiar, bastante sério, muitas vezes esses espíritos são quem escolhem os nossos parceiros. Parceiros que sejam compatíveis com as loucuras mentais que eles carregam.
E aí eles projetam, e aí a gente passa por esse processo de indução, digamos assim, de indução, em que a gente acaba se relacionando com pessoas que não tem nada a ver com a gente, mas que por causa dos nossos companheiros sexuais, todos nós temos, certo? Em grau maior ou em grau menor, mas todos nós sofremos em algum momento um determinado tipo de influência desse tipo. E se nós estivermos com as nossas defesas energéticas abertas com essa questão da promiscuidade, aí dá problema. Porque não é só a questão da descoberta da traição ou de uma separação do casal ou não, mas é que, além da quebra da confiança, ainda existe também o fator energético. E o fator energético, ele é bem mais sério do que o fator material em si. Ele é muito sério, exatamente por isso. Porque não é só você transar com a pessoa hoje, mas eu não vou ver mais essa pessoa. Não interessa. Você trocou energia com ela, então, 6 meses depois, ela ainda estará reverberando dentro do seu campo áurico. É aí que mora o perigo, certo? Então são essas duas situações que são complicadas da questão da promiscuidade, porque atrapalha o campo áurico do casal e ainda por cima atrai uma grande quantidade de espíritos que ainda são vinculados aos desejos da carne, aos desejos sexuais, e aí isso aí gera obsessões. Por exemplo, nós temos casos também de, olha só, casos também de pessoas, né, que se viciam em masturbação. E aí já abro parêntese falando sobre o que é que o espiritismo acha sobre a masturbação. Processo muito natural. É algo muito natural. No espiritismo, gente, tudo é permitido, mas é aquela história, nem tudo me convém. A partir do momento em que beira ao exagero, beira a infelicidade de outra pessoa e até a minha mesma, aí já mora o perigo, ok? E no caso da masturbação, muitas vezes é até, digamos assim, até mais saudável a masturbação do que você tá trocando energias com pessoas que muitas vezes você não sabe nem quem é do ponto de vista energético, certo? Mas assim, o problema, como eu disse, é o exagero. Nós já tivemos Centro Espírita lá em Altos, já tratamos pessoas viciadas em masturbação, certo? Esse desequilíbrio energético, a pessoa se exaure energeticamente, certo? Porque além do desespero sexual em si da pessoa, a pessoa ainda é acompanhada por esses íncubos ou esses súcubos, ou seja, por esses íncubos, esses espíritos masculinos viciados em sexo, ou esses espíritos femininos viciados em sexo, chamados de súcubos. Então, aí é que mora o perigo. Tudo a gente pode fazer, digamos assim, quase tudo. Mas nem tudo convém. Principalmente quando, como eu disse, quando beira ao exagero, quando beira ao vício, certo? E são obsessões que são difíceis de ser tratadas, ok? Então, outra coisa, como eu falei, esses espíritos, os íncubos e os súcubos, eles praticam o chamado roubo energético, porque eles sugam a energia sexual da gente e nos desvitalizam. Essa energia sexual, ela que ela também contribui para a energia do nosso corpo, faz circular a energia criadora em nosso corpo, tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual. Então, muito cuidado com essa questão, minha gente, muito cuidado. A energia sexual, como eu disse, ela vibra por até 6 meses na gente. E então, assim, é uma questão que é muito interessante. O sexo por si só é saudável quando você encontra uma pessoa compatível energeticamente com você, certo? E é algo que é extremamente saudável, porque as energias liberadas na hora do orgasmo, elas reequilibram os nossos centros de força quando é uma relação sexual saudável, com respeito entre os parceiros, ok? Mas esse vulco, esse troca-troca louco que existe por aí é muito complicado, porque nós temos muitas pessoas que acabam se contaminando com energias, certo? E aí que, segundo o Robson Pinheiro, na verdade, pai
João de Aruanda, através da mediunidade do Robson Pinheiro, no livro Os Viajores, retrata bem, muitas vezes, essa questão do uso dos aplicativos. Não que o espiritismo condene de jeito nenhum, mas a gente sabe que também tem muita putaria nesses aplicativos, certo? Então, o problema é esse. Outra coisa, você já se conecta com a pessoa com o fato de você teclar, de você conversar com ela, ok? Então, cuidado, selecione quem se relaciona com você. Não se permita entrar nesse joguete energético por simples prazer. Respeite-se, sua essência, respeite-se, você como ser, tanto material como ser espiritual. Não deixe qualquer pessoa usufruir da sua energia, do seu potencial criador, certo? E nem usufrua de forma leviana com as energias das outras pessoas. Não ature, como disse em uma de suas crônicas Pedro Bial, não ature gente de coração leviano, porque é algo que realmente é prejudicial. Se nós soubéssemos, muitas vezes, casais que eles se separam, mas que energeticamente ainda continuam vinculados. E o que é que acontece quando terminam os relacionamentos? Logo já estão com outros parceiros, né? Ou seja, não se pode perder tempo. E aí há essa dificuldade de se reorganizar. Conheço vários casos, a gente já atendeu vários casos em que as pessoas estão separadas, mas energeticamente ainda estão entrelaçadas. E dali já estão com parceiros novos. E isso é um ciribolo energético absurdo. E que com repercussões bastante desagradáveis, tanto na nossa mente, mas também como no nosso campo áurico. Então é uma questão que é preciso ser vista com muito cuidado nesse sentido. E novamente eu repito, o espiritismo não condena nada, mas que a gente se observe em relação aos nossos desejos, em relação às pessoas com as quais rola desejo, certo? Exatamente por isso, para que a gente não seja contaminado energeticamente por qualquer tipo de pessoa ou por qualquer tipo de espírito, ok? Mas se a prática sexual ela é saudável, contanto que exista respeito. E muitas vezes eu sei que nem sempre vai dar certo ter compromisso, mas que você tenha respeito por aquela pessoa, certo? Que você tenha carinho por aquela pessoa. Aí sim é uma forma de proteger aquela relação, né? Aquela troca energética sem a presença dos maus espíritos. Nessas relações de promiscuidade, os maus espíritos fazem a festa. E eu digo a vocês, literalmente eles transam junto com as pessoas. Não pense que você vai sair por aí arrochando todo mundo e que não vai ter repercussão energética. Só vai. E aí, o tratamento na casa espírita é interessante porque através dos passes a gente dispersa essas energias, certo? Então assim você fica com um campo áurico mais limpo, ok? E também com a questão da desobsessão, a gente tem uma espécie de conversa com esses espíritos que acompanham, mas a mudança é nossa. O espiritismo ele te auxilia nesse processo de mudança, de conscientização. A palavra-chave é essa, conscientização. Perfeição não, mas conscientização. Que quando você esteja trocando energia sexual com quem quer que seja, que você seja consciente do que você está fazendo. Que você não vá por simples folia, por desconhecimento dessas coisas. Então, estude para que você troque energias, mas com uma pessoa de respeito, ok? Um super beijo e até a próxima!